quando a Samara nasceu, em meio a grandes dificuldades que eu presenciei, e hoje eu entendo que era o meu primeiro cálice da Páscoa viva. E eu o tirarei debaixo das cargas do Egito, onde o meu coração de pedra se fez carne. E eu me humilhei para Deus, assim como os filhos de Abraão se humilharam, admitindo que não conheciam a Deus. Por isso aconteceu comigo. Acreditava em um Deus que obedecia à minha lógica, um Deus que era como um raciocínio lógico, que eu acreditava. Na minha humilhação de admitir que eu não conhecia Deus, a filha Samara, nós, como seus pais, te protegemos, trazendo das Escrituras que você reconheça o Egito quando chegar a ti. Então, minha filha, nesse tempo que eu estava no Egito, aconteceu várias coisas. E por nascimento da Samara, nós tivemos o primeiro assolamento, onde ela nasceu de 6 meses, 45 dias de UTI. Depois de 2 anos, em perfeita saúde, veio outro susto, uma cirurgia que era para ficar em torno de 30 minutos, foi mais de 3 horas. E ali foi quando eu saí e falei: pô, já tentei de tudo contigo, Deus, e agora o que eu faço? Se é para levar minha filha, se é para ficar comigo, que fique, mas me mostra o meu caminho, porque já experimentei de tudo, desde católico até gnóstico, e hoje eu não sei o que é Deus. Se for para levar minha filha e tirar essa dúvida de mim, para que eu te conheça e seja feita. No momento que eu voltei de lá, junto comigo, chegou um médico, explicou o que tinha acontecido com ela e que ela já tinha tido uma melhora. Aí a minha esposa foi lá ver ela e eu falei: bom Deus, tu me respondeu, é para eu ficar com a minha filha. Então me mostra que deve ensinar o caminho dela. E depois de alguma data, eu conheci o relacionamento com Deus através dos judeus que acharam Yeshua. E desde então nós estamos nesse caminho. Então, agora, a Samara está sentindo que nós estamos tentando evitar que ela passe pelo Egito, que ela não queira mostrar para o mundo que ela é a certa. Então, nós aqui estamos representando o primeiro cálice da Páscoa judaica: eu os tirarei. Agora, não foi sobre maravilhas, pois aí nós fomos saindo do Egito e lá encontramos o mar. O mar é a dificuldade de aprender que devemos deixar tudo e aprendermos no Egito, e aprendermos a deixar o Egito para trás. Atravessar o mar é uma nova vida, nos livrando da velha natureza, dos vícios do mundo, dos vícios do Egito. Este é o segundo cálice, o cálice da Páscoa viva, onde, quando atravessamos o mar de juncos, Deus é onde nos fala: eu vos livrarei da carga do Egito, de viver conforme o Egito. Diz que devemos viver. Samara, nós, como seus pais, mostramos como não seguir o Egito, e você optou
por escrever Deuteronômio a punho para conhecer o Deus de Israel, pois o mesmo Yeshua falou que queres me conhecer, Moisés escreveu a meu respeito. E o livro de Deuteronômio foi Moisés que escreveu, passando para Josué, aonde ali está todas as características do Deus de Israel. Ele mostra o caminho da bênção e o caminho da maldição, ao qual a nossa filha escreveu a punho, conheceu o Deus de Israel. E hoje ela conhece. Deuteronômio foi feito para nós, gentios, que queremos ser aproximados à nação de Israel e, com isso, ser enxertado a figueira. Mas aí passamos um novo renascimento. O que vem agora? O deserto. Este é o caminho de desenvolvimento pessoal, onde estamos à busca do relacionamento de Deus dentro de nós, onde a Torá é a nossa luz. Achamos o caminho no deserto, nos momentos de escuridão, quando os maleditas nos atacarem, quando estivermos fragilizados espiritualmente. Mas a Torá é o nosso terceiro cálice da Páscoa, que o Eterno disse: eu os resgatarei no momento de dificuldade. Filha, nós, como seus pais, estamos para lhe apontar o caminho com pleno amor. Assim, no momento de tua angústia, você, como conhece as Escrituras Sagradas, buscará consolo na lei de Deus para iluminar o seu caminho, e dirá: como são doces como mel a lei de Deus, para trazer paz para você. E nisso nós temos aqui as lembrancinhas, ao qual aqui nós temos um chaveiro, que é para os homens aqui pegarem esse chaveiro e usarem ele, porque aqui nesse chaveiro é uma lanterna. Vocês podem botar, ela gruda o ímã na geladeira, pode usar como chaveiro para um momento de escuridão, vocês precisarem de uma luz, usar essa lanterna e lembrar o quanto as Escrituras Sagradas são luz para nós acharmos o caminho. E as mulheres aqui presentes também têm uma lembrança para elas. O mel, pois o Shalom Bait vem da mulher. A mulher, se ela não está junto com o seu marido não alcança a graça de Deus. E a mulher é que faz a Torá ser doce para com a casa. Então aqui as mulheres pegarão depois as suas lembrancinhas, e quando estiver usando esse mel, lembra que a Torá, ela nos ensina a como viver neste mundo. Não é que não siga a Torá vai estar perdido. A Torá foi feita para esse mundo. Ela te traz paz para a alma. É isso que a Torá significa. Não é quem vai ser escolhido, quem não vai ser escolhido. A Torá é o caminho que ensina a paz para conosco. Bom, passamos o deserto e eu agora pensando, é só Éden, só paraíso. Não, agora nós temos a travessia do Rio Jordão para chegar em Canaã, a terra prometida. É quando sabemos que haverão
e faz com a nação de Israel. E hoje nós somos enxertados na figueira de Israel, compartilhando as mesmas bênçãos, o peso da glória de Deus de Israel. E agora aqui confirmo que nós glorificamos ao Deus de Israel como co-herdeiros do Deus dos patriarcas de Abraão, Isaque e Jacó, que com o nome de Israel veio o judeu Messias, Yeshua, que ele não veio criar nenhuma religião, ele veio para unir as nações ao povo de Israel. E é como está escrito em Gênesis 12, versículo 18: abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E por esta aliança veio o filho de Davi, o Messias Yeshua, que nos uniu à figueira de Israel. E como Mateus capítulo 1, versículo 1, esta é a genealogia de Yeshua, filho de Davi, filho de Abraão. Então, com alegria, a cada batalha vencida, existe uma prosperidade, pois também nas Sagradas Escrituras diz: Josué, quando atravessou o Rio Jordão e pisou na terra prometida, Josué capítulo 1, versículo 9: o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andeis. Então, Yeshua, no Novo Testamento, veio reforçar essa aliança, aonde ele diz: tenho-vos dito isso, que é para mim. Tenhas paz, o mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em comum acordo com o que Josué falou. Então nós aqui presentes somos uma família que somos judeus por opção, aonde nós conhecemos a palavra das Escrituras Sagradas, somos abençoados com elas, e vocês aqui, com a presença de vocês, estão nos abençoando como gentios que podem unir a esta aliança dada pelo Deus de Israel. E eu peço ao Deus de Israel que abençoe a todos aqui presentes, pois todos aqui foi a Samara que escolheu a dedo os representantes que fazem parte da vida dela com uma determinada importância. E ela, como uma filha de Abraão, Isaque e Jacó, convidou vocês, pois ela se sente abençoada por ter vocês ao lado dela. E agora eu passo a palavra para a nossa filha, aonde ela vai fazer a leitura da Ariá dela. A mesma leitura que quando ela estava nascendo, estavam sendo lidos nas sinagogas nesse mesmo dia. E também estava sendo lido Yeshua falando para os seus apóstolos essas mesmas palavras e ensinando essas palavras aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Então agora nós vamos ter um pouco da cultura de Yeshua, a cultura judaica, com poder sentir a palavra de Yeshua, como ele fez na época que, com a graça de Deus, ele pisou neste mundo.
E nós, confiantes, esperemos que Ele volte.
Bendito seja o seu glorioso nome, e o seu reino para todo sempre. E amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje eu te recomendo, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás a respeito das mesmas, quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares, e atarás como sinal na sua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Amém. Baruch Adonai Eloheinu Aula. Foi recitado em hebraico. Outros, quando perguntaram para Yeshua quais são as duas maiores leis que todo ser humano deve seguir, a primeira lei Deus falou, e Yeshua falou: amarás ao Senhor teu Deus. Ele estava recitando, porque nós só tinha de Deus começo e Shema. E depois eles perguntaram qual o segundo maior mandamento, e também estava em Levítico: amarás o teu próximo como a ti mesmo, mesmo que o teu inimigo, que você veja o animal dele em dificuldade, salve e o devolva ao teu inimigo. Então, Yeshua veio confirmar a lei de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele ampliou essa lei. E hoje eu tenho grato a todos, a minha filha, que ela optou em seguir o Deus de Israel e tornar público essa devoção a Deus. E hoje ela sabe que Deus está acima de tudo e que Yeshua é o representante dele aqui na terra. Eu agradeço a todos e agora, como ela tornou público isso, como a lei rabínica ensina, que para ela ser considerada uma cidadã de Israel, uma judia na fé, e ser circuncisada o coração dela perante todos, que é o que Yeshua ensina. Agora eu vou